Fala aí galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência naquele nosso projeto de React Native, aquele aplicativo que a gente começou construindo na última aula. E a gente já construiu alguma telinha, né? Um pouquinho de entender como é que funciona o React Native, como é que baixa os pacotes dos projetos, entendemos ali um pouquinho de como que cria os elementos a partir da tag view, da tag text, assim por diante, né? E agora vamos dar continuidade nesse nosso trabalho, beleza? Para a gente conseguir aí finalizar o projeto, deixar ele bem bacaninha, principalmente, né, o mais importante, aprender como é que trabalha aí com esse fluxo de informação, com essa linguagem, beleza? Então vou abrir aqui o meu VS Code para a gente dar sequência no nosso projeto. Deixa eu abrir ele aqui. Até então, na última aula, a gente tinha mexido aqui nesse arquivo aqui, né, no app.js. Tínhamos criado aqui, basicamente, uma lista por enquanto genérica, né? Essa lista está dentro da nossa função renderList, beleza? Que é a função responsável por percorrer esse carinha aqui e retornar ele dentro de um text, né, com cada um dos nomes. E tínhamos feito também aqui na nossa pastinha src o nosso componente chamado header, né, que é aquele header, aquele topo lá de cima lá, beleza? Eu já deixei aqui a minha aplicação conectada no telefone, então deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. O telefone está aqui, deixa eu abrir ele. Carregando aqui a minha aplicação. Bom, enquanto ele está carregando aqui a aplicação, deixa eu já ir configurando aqui a tela, dividir ela certinho. Aí, beleza, assim a gente consegue visualizar a codificação ao mesmo tempo que vamos vendo o que vai acontecendo no aplicativo, tá? Basicamente o que a gente precisou fazer foi só aquele procedimento, beleza galera, de acessar aqui o nosso terminal. Acho que eu vou ter que recarregar o meu terminal, acho que ele deu erro, ficou muito tempo aqui parado. Então eu vou finalizar aqui o meu terminal, vou dar um Ctrl C para parar ele, beleza? Deixa eu matar aqui a minha aplicação no celular também, pera aí. Começar aqui de novo. E aí eu vou iniciar o meu servidor, ok? Vou dar aqui um Expo Start. Aí ele vai abrir aqui para mim, né? Ele vai abrir aqui para mim o meu QR Code. Basta eu clicar aqui em Scan QR Code no meu Expo no celular e escanear esse QR Code que ele vai abrir aqui. Deixa ele só carregar. Vamos celular. Peraí, galera, mais uma vez. Agora foi. Beleza, tá buildando a nossa aplicação aqui. Espera só um pouquinho. Só ele mandar as informações aqui para o meu aplicativo, né? Tá carregando. Aí, carregou. Beleza. Então, esse terminal aqui eu posso fechar esse navegador aqui, né? A gente é só para escanear o QR Code. Esse terminalzinho aqui eu também posso deixar ele minimizado. Percebam, galera, que aqui, ó, deixa eu abrir aqui de novo o terminal. Aqui ele tá assim vermelhinho e tal, mas ele tá rodando, né? É porque aqui ele tá mostrando o log da minha aplicação com com alguns warnings aqui e tal, que é esses mesmos warnings que tá dando aqui na tela do meu celular, ó, deixa eu clicar aqui pra gente ver, ó. Então na tela do meu celular ele tá dando esse warning que foi onde a gente parou na última aula. Eu vou mostrar para vocês o porquê que tá dando isso e como corrigir, né? E aí o bacana é que geralmente os erros do React, né, que nem eu falei para vocês, eles não são aquele erro tipo não está funcionando e encontra aí o que está acontecendo. Ele geralmente é mais amigável, né, ele informa bem bacana o que está acontecendo. E aí nesse nosso caso não é que seja um erro, mas é só um warning, beleza? E ele diz ali que cada item filho, né, em uma lista deve conter uma chave única como uma props. Beleza? E a gente já corrige isso daqui agora para já se livrar desse problema. E aí já fica como
como dica para vocês aí também. E isso não é só aqui no React Native, beleza? Isso também é abordado lá em React comum, por conta da questão performática, tá? Inclusive, eu acho que eu já até abordei com vocês lá na aula de renderização condicional, né? Então, lá naquela aula de renderização condicional, eu já tinha abordado com vocês que quando a gente renderiza um array, a gente precisa informar lá aquela key, né? Aquela props que a gente chama de key, por questões performática, beleza? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, bom, dando sequência aqui no nosso projeto, galera, o que nós temos aqui, ó? Nós temos já o nosso aplicativo, a nossa aplicação aqui renderizando, né, alguns nomes. Esses nomes ainda estão estáticos aqui na nossa aplicação, beleza? E aí, vamos modificar isso daqui para que a gente consiga evoluir dentro dessa nossa ferramenta, né, dentro desse projetinho. Primeiro ponto que eu quero fazer com vocês aqui é consertar já esse alerta que ele está dando aqui, esse warning, ó, das chaves, tá? E aí o que está acontecendo? Basicamente o erro está acontecendo aqui, ó, nesse trecho de código aqui, ó, nesse map, tá? Porque o que ele está dizendo? Percebam que aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu tenho o meu array, beleza? O meu array de names, onde eu tenho aqui alguns nomes. E aí, esse meu array de names, eu estou dando um ponto map nele, né? Então eu estou fazendo aí, eu estou percorrendo esse meu array de nomes. E aí para cada interação desse meu array de nomes, eu estou executando uma renderização em tela. Aqui a partir do meu text, né? E aí dentro do meu text eu coloquei as chaves para colocar código JavaScript no meio, no caso por conta da minha variável. E aí aqui eu estou basicamente renderizando o conteúdo de um array. Só que lembra que eu comentei com vocês lá em renderização condicional que isso daqui, o que acontece? Isso daqui, por questões performáticas, o React ele reclama, né, ele sugere, ele dá um alerta, que a gente coloque um aqui ó, nesse elemento com a chave única. Por quê? Porque se de repente algum desses itens aqui ó, sofre modificação, por exemplo, aqui ó, tinha deixado chimbinha com um monte de, colocar aqui chimbinha de novo com i só. Ó, se algum item sofre modificação aqui, ó, ele renderizou o meu elemento, né? Visualmente eu percebi só modificação nesse último carinha aqui, nesse chimbinha, beleza? Só que na performance do React, né? Aqui também no React Native, ele teve que renderizar todo mundo, beleza? Ele teve que renderizar todos os quatro e não só o chimbinha. E aí, por conta disso, né, para a gente não ter prejuízo performático no futuro da nossa aplicação, é aconselhável que a gente passe aqui, ó, para o elemento que se repete, né, uma key, tá? Então a gente coloca essa palavrinha reservada key, que é uma props especial, e aqui dentro dessa props especial dessa key, a gente informa, né, algo que seja único para o nosso, para nossa aplicação. Então eu poderia aqui, por exemplo, ó, colocar aqui name, ok? Eu poderia colocar aqui name, ó. E aí se eu for olhar aqui o meu terminal de novo, esperar ele terminar de renderizar aqui, deixa eu salvar aqui. Me mandar rodar meu... Eita, apertei no botão errado, peraí. Ah, galera, aqui o bacana do Expo também, que se você quiser recarregar a sua aplicação e ver se sumiu aquele erro, pega o seu celular, dá um chacoalhão nele aí, ó. Quando você dá um chacoalhão nele, ele abre essa tela, tá? Aí é só você dar aqui uma opção Reload, tá vendo aqui, ó? Que tem uma opçãozinha Reload, é só você clicar nela que ele recarrega a aplicação de novo, ele builda essa aplicação, tá? Deixa eu ver aqui o que ele tá dando de alerta. Ah, beleza. Esse alerta que ele está dando aqui é simplesmente porque aqui no meu navegador, ó, deixa eu abrir aqui meu navegador. Eu tô com esse carinha aqui aberto, esse reloader aqui, esse debugger aqui aberto, tá? Se eu fechar ele aqui e deixa eu executar de novo, deixa eu mandar ele, deixa eu minimizar isso aqui e mandar ele recarregar a minha aplicação, tá? Pera aí que meu celular desconectou.
Deixa só o meu celular reconectar aqui, tá, galera? Caiu aqui o bacana, né, que eu consigo renderizar ele diretamente na tela para vocês. O ruim é só que ele fica caindo, às vezes a conexão do Bluetooth não é tão estável assim. Vou terminar de recarregar aqui. Espelhamento. Beleza aí, ó. Então ele já recarregou aqui, ó, a minha aplicação, né? Sem aquele probleminha que estava tendo aqui, já apareceu aqui, ó. Vou até executar aqui, ó, um reload de novo. Percebe, ó, deu reload de novo e ele já não aparece mais nenhum problema aqui para mim, beleza? E o meu terminal aqui também, ó, ele já não tem mais nenhum daqueles errinhos vermelhos, né? Que na verdade não era erro, era mais um alerta, tal, que era esse que estava aqui em cima, ó. Então vocês percebem que eu mandei reexecutar a minha aplicação, aí ele deu aqui o run, né? Seguiu o fluxo dele normal e agora ele está aqui nesse ponto, tudo funcionando 100%, tudo funcionando corretamente, beleza? Então, deixa eu minimizar aqui esses carinhas. Então aqui fica essa dica. Quando vocês forem fazer a renderização a partir de um map, por exemplo, né, ou de um array aí que você vai percorrer ele, que ele se repita, você coloca aqui um item que você sabe que não vai se repetir para ninguém, beleza? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar slash duas vezes, ó. Coloquei slash duas vezes, vou salvar a minha aplicação, beleza? Ó, ele voltou o meu erro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu abrir o erro para vocês verem. Olha lá, ele está dizendo o seguinte, ó, que foi encontrada duas chaves com a mesma, foi encontrada, né, dois filhos com a mesma chave, que está lá como slash, né? Então ele vai dar essa reclamada aí pra gente, tá? E aí vamos supor que você fale assim, ah, beleza, professor, mas e aqui eu estou pegando a partir do nome, mas pode ser que esse nome se repita, né? Como é que eu faço, já que eu não tenho aqui um item que não se repete para ninguém? Nesse caso, quando você percorre aqui com o map, a gente está trazendo aqui só o name, né, que é o array que a gente está percorrendo, porém, ele traz também o index, beleza? O index ele vem basicamente aqui omitido, é só em último caso que você, se você tiver a necessidade, você vai usar esse index. Então, por exemplo, aqui, ó, além do name, eu poderia vir aqui, ó, aí eu abro as minhas chaves, né? Porque lembra que eu comentei com vocês que quando eu vou passar um único dado aqui, eu não preciso de chaves, mas agora como eu vou passar dois, ó, que é o name e o index, aí eu preciso abrir as minhas chaves aqui dentro também dos meus parâmetros da arrow function, ok? E aí esse index que eu tenho aqui, ó, como uma propriedade que é meio que omitida, né, porque a gente só vai usar quando tiver necessidade, eu posso jogar ela aqui no lugar desse meu name aqui, ó, dentro da minha props key, beleza? E aí se eu salvar isso daqui de novo, ó, ele já renderizou a minha aplicação, tá? Colocou aqui o slash para mim, sem problemas nenhum, beleza? E não deu mais aquele erro lá, porque agora a gente está pegando a partir do index. Então, ele percorreu, né? Viu aqui que o Ed Van Halen é 0, Jimi Hendrix é 1, slash 2, slash 3, Chimbinha 4. Colocou aqui dentro daqui e aí voltou a funcionar tudo perfeitamente, tá? Mas isso daqui é só para eu exemplificar para vocês. A gente pode deixar desse jeito aqui de novo, ó. Ah, eu só tenho que tirar o slash daqui que está duplicado, né? Então deixa eu tirar aqui o slash. Agora vai. Deixa eu dar pedir para ele renderizar de novo aqui a minha aplicação, ó, que vocês vão ver. Então ele está dando aqui, esse errinho aqui a gente pode até desconsiderar, porque aquele errinho lá do navegador, beleza? É um alerta lá do navegador. Isso daqui não vai interferir em nada pra gente não, tá? Então, beleza, galera. Partindo desse ponto agora, o legal é a gente pegar esses dados aqui, ó, diretamente lá do API da web, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, né? Como é que a gente consome dados do API lá da web aqui dentro da nossa aplicação. Eu vou mostrar aqui dentro do React Native, né? Mas isso daqui vocês conseguiriam utilizar lá dentro do React convencional também, sem o menor problema, ok? E aí como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou utilizar um sitezinho, que é esse sitezinho aqui, ó,
se eu não me engano é user.handle, acho que é isso, handle user, deixa eu lembrar, handle, aqui ó, handleuser.me, beleza? Então essa aplicação aqui ó, handleuser.me, vocês conseguem encontrar aqui a parte de documentação dela, beleza? Encontrar várias possibilidades de pegar dados aqui dentro, como é que a gente faz aqui o uso delas, tem toda aqui a documentação, tá? Mas basicamente aqui é a documentação, mas basicamente aqui o que ele nos possibilita, né? Eu até utilizei esse carinha aqui em uma das nossas aulas lá, quando eu estava trabalhando mostrando para vocês sobre o map, o filter, o find, assim por diante, né? Os dados que eu peguei foi daqui desse site, beleza? A única diferença é que eu tinha colocado ele em um arquivo lá .js, mas enfim, os dados que eu peguei foram daqui. E aí aqui, ó, eu já tenho aqui uma URL para eu pegar essas informações. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, handleuser.me/API, ok? E aí se eu coloco aqui esse /API, ó, o que ele traz aqui para mim, ó? Ele traz um arquivo JSON, beleza? Aquele mesmo arquivo JSON que a gente já tinha visto algumas aulas atrás. O que é um arquivo JSON, né? Só para a gente recapitular. O arquivo JSON basicamente, JSON significa JavaScript, né? Object Notation. Então, isso daqui é um arquivo de notação do JavaScript, de objeto de JavaScript, tá? Essa estrutura que ele traz aqui é uma estrutura de um objeto do JavaScript e a gente consegue armazenar aqui como se fosse um banco de dados, aquilo que eu já havia falado com vocês na aula lá que a gente trabalhou a primeira vez com o arquivo JSON, tá? E aí eu consigo aqui, né, a partir dessa API, gerar alguns dados, beleza? E esses dados aqui é o que a gente vai utilizar na nossa aplicação. O parâmetro que eu vou utilizar aqui, ó, se eu coloco só /API, ele traz aqui o padrão, né? Que é o que é só um exemplo de como é que funciona. Mas aqui na minha URL, ó, eu posso passar algumas outras propriedades. Então, além do API, eu posso colocar aqui, ó, um barra, tá? Sinal de interrogação, porque eu quero fazer aí a passagem de um parâmetro. E posso colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver, colocar aqui results igual a 5. Ah, se eu coloco isso aqui, ó, results igual a 5, percebam que agora ó, ele não trouxe, antes ele estava trazendo para mim só uma pessoa, né? Agora ele está trazendo mais de uma pessoa, ó. Ele trouxe primeiro o Domingo Ramírez, beleza? Depois ele traz aqui para mim Elisa O'Toole, depois ele traz aqui para mim Holly Smith e assim por diante. Ele trouxe 5 dados aqui para mim, beleza? E além disso daqui, eu vou querer especificar também que eu quero só pessoas nascidas no Brasil, beleza? Para não vir assim nomes muito estranhos, porque isso daqui pode vir nome em árabe, em chinês e assim por diante. A gente não vai conseguir ler, né? Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo em árabe. Não, no que ele trouxe aqui não veio nenhum exemplo em árabe, menos mal, né? Mas enfim, eu posso aqui, ó, complementar com um e-comercial para fazer a concatenação, colocar NAT, que NAT significa nacionalidade, igual a BR, tá? E ele vai trazer aqui para mim agora, ó, só pessoas nascidas no Brasil, beleza? Então, por exemplo, aqui até o estado tá como Santa Catarina, o próximo aqui, vamos ver quem aqui é. A Aide Alves nasceu no Sergipe e assim por diante, tá? Então deixa eu mostrar para vocês a URL aqui, ó, vou abrir aqui no bloco de notas. A URL que eu vou utilizar, ó, é desse jeito aqui, beleza? https://handleuser.me/API. A gente coloca a simbologia aí de um ponto de interrogação, beleza? De uma interrogação. E aí colocamos results 5, que é o tanto de resultados que nós vamos querer trazer. Eu vou trazer só 5 por enquanto, se for o caso mais para frente a gente utiliza mais. E NAT como BR,
tá? Tudo isso daqui, galera, não é que eu tirei da cabeça ou que eu me recordo tal, é porque eu olhei lá na documentação para saber como que eu ia fazer, como que eu faço para extrair esses dados, beleza? Então, se vocês precisarem, que nem eu falei para vocês, ó, vocês podem vir aqui só no site direto, né? E aqui vocês vão encontrar, ó, a documentação de como que você pode fazer o uso da aplicação e tudo mais, beleza? Tem aqui exemplos, como usar, formatação e assim por diante, tá? E aí esse sitezinho aqui ele é bem bacana, ele é bem utilizado, mas você pode encontrar vários outros na internet, tá? Então você consegue encontrar aí API do Star Wars, API do Pokémon, API aí da Marvel para pegar lá foto dos heróis, para pegar dados dos heróis e assim por diante, beleza? Mas para o nosso propósito dessa aplicação aqui, por enquanto, esse carinha aqui nos cai bem. Eu vou bolar uma próxima aplicação que dê para a gente utilizar aí, né, APIs de filme, por exemplo, e assim por diante. Legal? Então, é esse daqui a URL que a gente vai utilizar, tá, galera? Então vamos deixar ela aqui salva aqui de lado. E aí como é que a gente faz para pegar esse dado daqui da nossa internet, beleza? Então, ó, como é que eu faço para pegar os dados aqui da minha internet e levar para dentro da minha aplicação? A gente vai utilizar esse carinha aqui, ó, ele é bem bacana, que é o Axios. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o Axios. Abrindo aqui o GitHub dele. Então, essa ferramenta aqui, a Axios, ela é uma biblioteca, tá? Não só do React Native, mas também do React, do Node, assim por diante, que nos permite aí pegar os dados, né? Fazer consumo de dados a partir de um endpoint, tá? Esse endpoint pode ser da internet, ou pode ser local lá na nossa máquina também, e assim por diante, beleza? E aí nos permite pegar essas informações e jogar para dentro da nossa aplicação. Então tá aqui o GitHub dele também, com documentação, com código e tudo mais, tá? E como é que a gente faz para utilizar esse Axios? É bem simples, beleza? Aqui no nosso terminal, eu vou abrir aqui uma nova aba, tá? Vou abrir uma nova aba e vou acessar, deixa eu minimizar aqui esse monte de coisa que eu tenho aberto aqui, e vou acessar o meu pacote do meu projeto, porque a gente vai precisar fazer o download dessa instalação, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, para facilitar o meu caminho, né? Vou vir aqui dentro do meu próprio VS Code, então botão direito em cima do meu projeto, venho aqui em Copy Path, beleza? Ele copiou para mim o caminho do meu projeto, onde que está salvo o meu projeto. Volto no meu terminal e dou aquele comando que vocês já conhecem, né? cd, colo meu endereço, ok? E aqui eu vou dar um comandinho para poder instalar o Axios. Então o comandinho é simples, é basicamente npm install. Aí depois desse meu npm install, que é como a gente utiliza para baixar a maioria das nossas dependências, né? Das coisas que a gente deseja. Eu vou colocar aqui o que eu quero, que é o Axios, e vou colocar aqui um "-save", beleza? Porque esse "-save" aqui, ele vai informar lá no meu package.json que esse carinha aqui que eu estou baixando, o Axios, ele é uma dependência meio que, digamos, obrigatória na minha aplicação, tá? Se de repente eu for querer pegar esse projeto da minha máquina e levar para outra máquina de alguma pessoa, quando eu der lá um npm install para ele baixar as dependências do Node Modules, ele vai baixar o Axios junto, tá? Então vou dar aqui o Enter, ele vai fazer o processo de download. Pode ser que isso daqui leve um pouquinho de tempo, né? Um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo das nossas internets. Ele deu aqui um erro na minha aplicação, sem problemas, né? Porque ele executou aqui uma nova dependência. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu baixei uma dependência do Axios aqui e eu estava com o meu servidor rodando, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu simplesmente vou até fechar esse terminal daqui, ó. Ele já baixou aqui a dependência para mim. Aparentemente deu tudo certo, foi rapidinho. Deixa eu fechar essa... Opa, peraí. Deixa eu fechar essa aba aqui. E eu vou voltar aqui e vou dar um Ctrl+C só para parar o meu servidor. Beleza? Dá um Ctrl+C para parar o meu servidor.
e vou dar um Expo Start novamente, só para ele recarregar as minhas informações, né, já com o meu com a minha dependência instalada. Deixa eu voltar aqui, vou pedir para ele escanear de novo a minha aplicação. Deixa eu parar aqui o Expo, vou pedir para ele escanear de novo a minha aplicação. Beleza, só esperar ele renderizar ali para mim. Visualmente não vai ter acontecido nada aqui na minha aplicação, né? Porque a gente vai codificar agora, ó. Ela está do mesmo jeito que estava antes. Então vamos codificar para que ela funcione aí perfeitamente, tá? Então o que a gente vai fazer? Já com o Expo instalado, a gente vai fazer o seguinte, tá, galera? E esse Expo aqui talvez ele seja um pouquinho mais complicado para a gente entender, porque ele trabalha com dados assíncronos, né? Então são dados um pouco mais delicados, porque pode demorar para retornar esses dados, né? Pode ser que esteja retornando do meu banco de dados, pode ser que esteja retornando da internet, e aí a conexão com a internet não é muito bacana, então pode ser que demore um pouco mais, um pouco a menos para esses dados retornarem. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona esse tipo de situação de trabalhar com programação assíncrona dentro do JavaScript, tá? E aí basicamente é o seguinte, aqui ó, a gente vai precisar fazer a importação dessa ferramenta Axios e aí criar um método, tá? A gente tem alguns métodos para trabalhar com endpoints, que é o método get, post, put, delete, tá? E tem o path também, os principais. Mas eu vou trabalhar aqui com o método get, que, por exemplo, o método get é quando eu quero ir lá e pegar alguma informação de um endpoint, né? De um determinado URL e trabalhar com ele dentro da minha aplicação. Então, se vocês, por exemplo, lá nas aulas de back-end, lá na aula de PHP, por exemplo, né? Você está criando lá os seus dados que está vindo do banco, que você está fazendo lá o uso do Insomnia, por exemplo, ou do Postman. E aí você cria lá os seus endpoints para determinada URL. Então a gente consegue com esse Axios pegar os dados daquela URL que estão retornando ali um arquivo JSON e utilizar esses dados aqui dentro da nossa aplicação e assim por diante, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Vamos no passo a passo para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu vou criar aqui primeiro, deixa eu jogar isso daqui um pouco para baixo. Eu vou criar aqui primeiro uma funcionalidade, beleza? Que ela é um hook, e esse meu hook ele se chama useEffect. Qual é a função do useEffect? Esse dado que eu vou pegar na internet, galera, ele é um dado que eu quero que seja carregado, né, quando a minha lista aqui, ó, quando a minha aplicação carregar, eu quero que a minha lista já esteja aqui, beleza? Então, quando a gente trabalhava com Class Components, que é a sintaxe antiga do React e do React Native, a gente tinha lá um método chamado component de mount, né, que seria aí quando o componente já estiver montado, executa alguma coisa. Tínhamos lá o component de update, então quando o nosso componente sofreu alguma alteração, ele realiza alguma coisa. Tinha o component de jumout, que então quando o nosso componente for desmontado, renderiza alguma coisa. Só que aqui agora, com a nova sintaxe do React, a gente não trabalha mais com aqueles carinhas, beleza? A gente não trabalha mais com Class Components, agora é com Function Components. E aí, essas funcionalidades, elas caíram em desuso, digamos assim, e foram substituídas por um hook chamado useEffect. Então, qual é a ideia desse hook useEffect? Primeiro eu vou importar ele aqui, beleza? Então, aqui ó, ele é uma funcionalidade do meu React. Eu vou colocar aqui um vírgula, ó, e aí eu vou colocar aqui useEffect, beleza? Para fazer a importação. Eu poderia digitar aqui, né, e dar um Enter, que ele traria importação automática para mim também. E o que esse hook vai fazer? Ó? Ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ó. Vou colocar aqui um useEffect, tá? Esse useEffect,
como a própria dica nos diz aqui, ó, ele fica esperando aí uma função de callback. Então, vou colocar aqui, né, uma função de callback, a gente trabalha com arrow functions. E aí, basicamente, aqui dentro a gente vai dizer o que vai ser executado nesse nosso useEffect, né? A gente vai ter uma aula para falar só desse carinha aqui, que ele é utilizado aí para side effects, né, ou efeitos colaterais do que pode acontecer na nossa aplicação e assim por diante, beleza? Mas por enquanto entendam o seguinte, o que eu colocar aqui dentro dele é porque eu quero que seja executado assim que a minha aplicação for montada, beleza? E aí, para que isso aconteça, eu preciso passar aqui uma array de dependências. O que seria esse meu array de dependências, né? Então, igual lá quando a gente trabalhou no setTimeout. No setTimeout a gente colocava aqui uma vírgula e dizia aqui quantos segundos levaria para o que está aqui dentro do setTimeout ser executado. Aqui com o useEffect, eu vou dizer, né, dependendo do que eu passar como dependência, eu vou dizer que, olha, quando isso acontecer, vem aqui dentro e executa essa função de novo. Beleza? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, um console.log usando minha callback. Colocar assim, usando minha callback. O que acontece? Dentro dessa função useEffect, eu preciso colocar aqui uma rede de dependências. E como o useEffect está substituindo algumas funcionalidades que caíram em desuso, que essas funcionalidades elas cuidavam do quê? De renderizar uma ação, né, de executar uma ação quando o meu componente tinha sido montado ou quando o meu componente sofria uma atualização. Então aqui eu preciso passar esse array das minhas dependências. Nesse meu caso eu quero que a minha lista seja montada a partir do momento que o meu componente, que a minha tela tenha sido criada. Beleza? Então eu colocaria aqui, ó, um array vazio. Ele substituiria aí desse jeito. De repente você pode encontrar algum código mais antigo. Ele substituiria lá o componente de mount. Beleza? E aí aqui dentro desse array eu poderia dizer, por exemplo, né, colocar um item que sofreria, que ficaria ali mais ou menos sendo escutado. E aí esse item que ficaria sendo escutado, quando ele sofresse alguma personalização, alguma modificação, ele viria e executaria esse console.log de novo. Então se eu tivesse uma variável aqui, ó, vamos dizer que eu tenho aqui uma variável, beleza? Uma variável chamado nome. E aí eu vou dizer que essa variável se chama Luiz, por exemplo. Se em algum momento essa minha variável ela for alterada, ela parar de se chamar Luiz e passar a se chamar outra coisa, e quando isso acontecer eu querer executar o que está aqui dentro, eu diria aqui, ó, que o meu array de dependências está apontando para a minha variável nome. Beleza? Então é como se ele ficasse monitorando o nome. Nome sofreu alguma modificação, então ele vem aqui e executa o que está dentro desse useEffect de novo. Basicamente isso, tá? E quando eu não passo nada aqui dentro, eu estou informando para o React que eu não quero que ele fique monitorando ninguém. Eu só quero que ele seja executado assim que o meu componente for executado, tá? No caso aqui eu estou com esse useEffect dentro do meu componente app, né? Então quando o meu app for montado, ele vem aqui e cria essa funcionalidade. Perfeito? Basicamente é isso. Só para a gente entender aí a grosso modo. E aí o que eu vou colocar aqui dentro desse meu useEffect, né? Vou colocar basicamente as funcionalidades que eu desejo que aconteça quando a minha aplicação for carregada, quando o meu app for carregado, que ele vá até a internet e busque essas informações para mim. Beleza? Então, para isso eu vou utilizar aquele Axios que eu falei para vocês, tá? Eu tenho que fazer aqui a importação do Axios, ó, então vamos importar ele aqui antes, tá? Então deixa eu colocar ele aqui, ó. Import Axios, Axios from, eita, tô digitando mal, from Axios, beleza? Tô fazendo a importação dele para eu poder utilizar ele aqui embaixo. E aí com isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou utilizar nele um método get, então coloquei aqui um ponto
e ele já trouxe aqui para mim o get, eu vou jogar ele aqui na linha de baixo, ó, que aí fica mais fácil, porque o código vai ficar um pouco extenso, e aí fica mais fácil para a gente visualizar. Então vou dar aqui para ele um método get, e esse método get, o que ele vai... o get ele significa o quê? Né? Ele significa buscar. Então ele está mais ou menos dizendo assim, Axios vai lá e busca algo em um determinado local. Então aqui dentro desse meu get é onde eu vou passar o meu endereço da minha URL, que é esse endereço que eu falei para vocês aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Joguei ele aqui dentro, beleza? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, galera. Por quê? Porque isso daqui, ó, ele retorna uma promise, tá? E aí lembra que eu comentei com vocês sobre o que é lá uma promise, né? É uma promessa de algo que vai ser retornado. E a gente precisa tratar essa promise. Existem algumas maneiras de tratar essa promise, né? Eu tinha falado sobre o async await, sobre o then catch, assim por diante. Mas eu vou utilizar aqui uma sintaxe mais simples para a gente conseguir entender, né? Que eu poderia fazer com async await, mas eu vou fazer aqui com then catch, porque eu acho que fica mais tranquilo para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, esse meu dado aqui, ó, ele pode ser que ele demore um pouco para retornar as informações para a minha aplicação. E a gente precisa tratar essa demora, beleza? Então, ele é uma promessa. Pode ser que aconteça N circunstâncias no meio do caminho. Pode ser que a internet caiu, que essa URL não esteja disponível, ou que demorou muito, né? Realmente demorou muito para retornar isso daqui. E a gente tem que fazer esse tratamento. Tá? Aqui ó, no final eu não coloco ponto e vírgula, beleza galera? É porque na sintaxe eu iria concatenar. Como é que ficaria aqui? Ó? Basicamente isso daqui ficaria na mesma linha, ó, ficaria assim, ó, axios.get, e aí a gente aponta para a URL. Aí aqui dando sequência a gente colocaria um ponto .den, por exemplo. Tá? E aí depois lá no final colocaria um ponto catch, só que para não ficar fazendo assim um na frente do outro, para ficar muito ruim a nossa leitura, eu vou preferir quebrando linha aqui, porque não tem problema a gente quebrar linha, tá? Então vou colocar desse jeito aqui, ó, ponto aqui, e aí aqui eu dou uma quebra de linha também, ó, sem o ponto e vírgula aqui, ok? Aí eu dou um ponto den. E o que esse ponto den ele vai fazer? Ele vai fazer o meu tratamento, tá? É basicamente lá o tratamento de erro que vocês já viram em diversas linguagens, onde a gente tem lá o try catch, né? Aqui a gente tem o then catch, beleza? Então, then, se der certo a busca dessa informação aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando dá certo, a gente recebe duas informações, beleza? A gente recebe uma informação, se ela deu certo, ela vem através de um response, e se ela deu errado, ela vem através de um reject. Beleza? Só que aqui a gente vai tratar um pouco diferente. A gente vai tratar aqui só como se ela deu certo. É response. Só como se ela tivesse dado certo. Então eu não vou precisar desse reject aqui. Tá? Eu até poderia ter aqui o meu reject e passar o tratamento para a próxima fase, mas isso daqui é um pouco mais complexo, então eu não vou mostrar para vocês nesse primeiro momento. Então, ó, eu vou ter aqui o meu response e isso daqui é uma arrow function. Beleza? Esse den aqui, ó, ele fica esperando uma função de callback, tá? Essa função de callback, ela recebe como parâmetro um response, e aí a gente vai fazer desse jeito aqui com uma arrow function. E o que vai acontecer aqui, ó? Esse meu response, se deu certo em buscar as informações lá dentro da minha API, esse meu response é quem vai estar contendo as minhas informações, beleza? Então, todos esses dados aqui, ó, que está armazenado nessa URL, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Acho que eu fechei, tá aqui. Então, todos os dados que está contendo naquela minha URL estão aqui, ó. Se der certo a busca lá, ele vai voltar nesse response, beleza? Vai estar tudo armazenado dentro desse response. E aí, eu vou pegar as informações de dentro desse meu response. Como é que eu posso fazer isso, tá? Eu posso criar aqui uma constante. E aí isso daqui, galera, basicamente a gente consegue, vou fazer aqui, ó, um destructuring, tá? O que é o destructuring? É basicamente simplificar um pouco a sintaxe do meu código, beleza?
Vou fazer sem o destructuring antes. E aí depois a gente remodela para eu mostrar para vocês o destructuring. Então, se isso daqui deu certo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que as informações que estiverem vindo daqui seja armazenada dentro de uma variável. Beleza? Essa minha variável, ela precisa ser dinâmica. Por quê? Porque aqui na minha aplicação, ó, enquanto eu não tiver nada renderizado na tela, ele não vai mostrar, né? Enquanto eu não tiver nenhuma informação aqui, ele não vai mostrar nada. Depois que essas informações chegarem, que ele vai renderizar a tela para mim. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com um estado, né? Vai ter uma mudança de estado nas minhas informações. Então, a gente vai utilizar aquele outro hook, que é o useState, beleza? Que é o mesmo que eu mostrei para vocês lá em React. Então, vamos criar ele aqui, ó. Vou criar aqui o meu useState. Como é que a gente cria um useState? A gente diz que ele é um array, beleza? Vou dizer que as informações que eu estou buscando lá são de pessoas, então vou colocar aqui, ó, people e set people, certo? Isso daqui tudo a gente já trabalhou lá no React. E aí eu vou dizer aqui, ó, que o estado inicial dessa minha variável, né, vai ser aqui um useState, beleza? Como um array vazio. Então, só para a gente reforçar, se você de repente não lembra, eu criei aqui uma variável que eu chamei ela de people, poderia ser o nome que eu quisesse, e como eu estou trabalhando com um state, né, eu coloco aqui o people é o meu valor inicial e set people é o meu valor alterado, beleza? Então, o meu array vai começar vazio e depois que ele recarregar essas informações da internet, ele vai guardar aqui no meu set people, né, jogando ele dentro desse meu array. Perfeito? Não posso esquecer da importação aqui em cima, ó. Como eu dei um enter, ele já importou para mim. E como é que vai funcionar aqui, ó? Basicamente, é como se eu falasse o seguinte, ó. Como se eu falasse assim, as informações que eu pegar aqui dessa minha variável, desse meu retorno da internet, eu quero jogar dentro de people, beleza? Então é como se eu fizesse assim, ó, set people, porque para eu jogar o valor dentro do people tem que ser a partir do set dele, né? Então é como se eu falasse set people vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu response, né, que é a minha variável que está armazenando os meus dados, ponto data. Então, quando a gente utiliza aqui esse response, ele vem aqui com ponto data, beleza? E aí esse meu ponto data, ele vai me retornar o quê? Ó? Ele vai me retornar essas informações aqui, ó. Então, aquele meu ponto data, galera, por que eu coloco aqui, ó, ponto data? O response, como eu já falei para vocês, são os dados que estão sendo retornados aqui e ele vem acompanhado do ponto data, né, que data seriam os dados, que são esses dados que estão aqui. E aí vamos analisar aqui o que essa API traz, tá? E aí pode variar de site para site, de API para API e assim por diante. Então, ó, essa daqui, ela me retorna um objeto. Dentro desse objeto, ela tem aqui, ó, o meu array, chamado results, beleza? Se eu minimizar esse array results aqui, ó, percebam que ela tem aqui, ó, um outro objeto, né, chamado info. Então, ó, se eu clico aqui, ó, ele vai minimizar para mim, beleza? E o que eu quero pegar é esse results que está aqui, né? Porque o results é onde está contidos os resultados de cada uma das pessoas que eu solicitei, ok? Então, por isso que eu vou colocar aqui agora, ó, depois do data, um ponto results, beleza? Aqui é sem chave, espera aí, deixa eu corrigir aqui. Beleza? Que vai acontecer aqui, ó? Ele basicamente aqui dentro desse set people, ele já fez a alteração aqui para dentro desse meu carinha aqui, ó. Se eu der um console log, vamos dar um console log só para a gente testar, ó. Vou dar aqui um console log, ó. Console.log em people, beleza? Dá um console.log em people. E aí aqui, galera, no React Native, onde que fica, né, o console log? Onde que fica o console? O console fica nesse terminal que está rodando aqui, ó. Beleza? Então, ele vai ficar aqui no terminal. Deixa eu salvar esse daqui para ver aqueles erros que ele está trazendo ali.
Ah, não trouxe erro não, acho que era alguma coisa passada. Então, ó, aqui dentro do próprio terminal que está rodando a tua aplicação, é onde aparece aqui o console log, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui diferente, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, ele trouxe aqui para mim um array de um objeto com as informações aqui, ó. Ao invés de eu colocar people aqui dentro, deixa eu colocar uma mensagem, ó. Colocar um olá. Vou mandar executar isso daqui. Vamos voltar lá embaixo lá para a gente poder visualizar, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa, pera aí que eu cliquei errado. Deixa eu voltar lá embaixo de novo. Tá vendo aqui, ó? Olá. Ele trouxe aqui para mim o meu olá. Perfeito, beleza? Então, o que aconteceu aqui, galera? Quando a gente precisar ver alguma coisa em console para ver se está dando certo e tal, né? Se vocês pegaram esse costume de sempre ir trabalhando com console log, o console ele aparece no próprio terminal, beleza? E aí se eu trocar aqui, ó, colocar aqui um console de people agora, beleza? E se eu salvar isso daqui, ó, voltar no meu terminal, olha lá, ó, percebam que ele carregou aqui para mim, ó, os dados que estão contidos dentro de people, beleza? Que basicamente são os dados que estão dentro da minha API. Legal? Então, a partir de agora, os dados lá da internet já estão aqui dentro da minha API, funcionando perfeitamente. Legal? Só que poderia ser que acontecesse algum tipo de erro, né? Então, por exemplo, ó, se de repente eu apagar aqui uma letra daqui, ó, apaguei uma letra, salvei e vamos lá dar uma olhada no meu terminal de novo, ó. Percebam que aqui, ó, ele deu um problema aqui, ó, promise rejection, beleza? Então a promise ela foi rejeitada. E aí, para ela não exibir aqui algum tipo de erro para o meu usuário, a gente pode fazer um tratamento aqui, tá bom? Como é que a gente pode fazer esse tratamento? Com o ponto catch. Então aqui, ó, o ponto then, beleza? Só lembrando aqui, ó, para ficar bem mais claro o que a gente está fazendo. Use effect, eu estou informando, tá? É uma função que eu estou informando que eu quero que o meu componente, quando o meu componente for criado, no caso, quando o meu app for criado, ele executa isso daqui para mim, beleza? Que está dentro. Esse meu Axios.get, né? Eu só quebrei a linha aqui, mas ele seria na frente, tá? Para facilitar a nossa leitura. Esse Axios.get, ele está indo até, está acessando lá a minha API na internet a partir desse endereço que eu passei para ele, beleza? Aí disso daqui eu estou dando um ponto then, que é, se deu certo acessar essa informação lá na internet, se deu certo, faz o seguinte, pega os dados que você está trazendo para mim, que está dentro aqui do response.data.results e atualiza para mim aquela minha variável que eu criei aqui em cima, aquele meu state, beleza? Se não deu certo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ó, vamos fazer aqui o tratamento aqui, ó, do ponto catch. Então, se não deu certo, a gente vai ter aqui um ponto catch, beleza? E esse catch ele traz aqui pra gente um error, através de uma arrow function também, tá? E aqui, ó, se não deu certo, ele vai pegar aqui o nosso catch e vai fazer o que a gente solicitar, né? Se tiver dado algum erro. Então, vou colocar aqui, ó, colocar no console mesmo, ó, console.log, colocar assim, ó, ocorreu um erro. E aí eu vou pedir para ele exibir o erro aqui para mim, ó. Então, sabe essa palavrinha aqui, essa variável que eu criei aqui, ó, error, ela vai estar contida, né, ela vai estar armazenada o erro que aconteceu aqui dentro, e aí eu posso concatenar aqui, ó, com a minha mensagem. Beleza? Vamos ver aqui agora, ó. Vou mandar salvar. Vamos olhar lá no nosso console. Ó, ocorreu um erro. Aí ele traz aqui, ó, error, network error. Beleza? Então, erro de rede aí, ó. Por quê? Porque aqui eu comi uma letrinha, né? E aí ele não conseguiu encontrar. Beleza? Se eu volto a minha letra aqui, ó, e executo isso daqui de novo, vamos esperar ele recarregar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele só traz os dados para mim e ele não cai aqui no catch do meu erro. Beleza? Esse response aqui, galera, e esse error aqui, ó, são variáveis. Tá? Eu posso dar o nome que eu quisesse para elas, ó. Se eu colocasse aqui, ó,
resposta em português, ó, resposta, contanto que eu altere aqui, ó, para resposta também, ó, resposta, tá? E aqui, ó, ao invés de error, se eu quisesse abreviar aqui, ó, para ERR, que também é comum, ou só E, às vezes a gente encontra só E, beleza? Mas vou colocar aqui, ó, ERR, e aqui, ó, ERR, também funcionaria perfeitamente, tá? Então, isso daqui, ó, são variáveis. O DEM, ele é criado uma variável para ele, beleza? Essa variável vai estar contida o data não, o data é padrão, beleza? Então, para essa variável vai estar contido o data, que retorna os dados, e aí de lá do data, dos dados, né, a gente quer extrair o results. Lembrando que esse results daqui é porque a minha API, né, vamos dar uma olhada aqui na API, ó, ela me retorna desse jeito. Perfeito? Se ela não me retornasse aqui, ó, com esse array, eu não colocaria o meu results. Ou se ela me retornasse aqui com outro nome, eu colocaria o outro nome. Então, por exemplo, se você está aí com a API do Star Wars e ela retorna aqui uma outra coisa, sei lá, ela retorna aqui, ao invés de results, retorna Jedis, com os Jedis, então você vai colocar Jedis, beleza? E aí, a gente já buscou as informações então da nossa, é desse jeito, né? Pode parecer complexo o código, mas eu acredito que deixa eu só indentar ele aqui para ficar indentado certinho. Pode parecer complexo esse código, né? Mas eu acredito que conforme vocês forem tendo a necessidade de utilizar, vai ficando algo mais corriqueiro e mais simples, digamos assim. Beleza, galera? Então, basicamente, é desse jeitinho aqui, ó, bem, na minha opinião, simples, né? Que a gente faz para buscar dados de uma API na internet. Fechou? Deixa eu apagar esse console daqui, que ele já não mais me é necessário. Já mostrei para vocês que isso deu certo. E agora o que a gente vai fazer, turma? A gente vai fazer o seguinte. Ao invés agora da gente aqui na nossa função aqui, ó, render list, ao invés da gente renderizar esse nosso array aqui que a gente criou na unha, a gente vai renderizar o array lá do nosso da nossa internet, beleza? Então aqui, ó, o que eu posso fazer, tá, galera? Eu posso aqui, ó, apagar essas informações aqui, ó, desse meu array estático dentro da minha função render list, beleza? Ó, vou apagar esse meu array estático. Beleza? Apaguei o meu array estático. E aí eu vou executar aqui, ó, o método, né, para ele poder pegar, ao invés do meu array estático, ele poder pegar aqui do meu people. Perfeito? Como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Vamos voltar aqui dentro. Aqui, ao invés de eu percorrer names, né, eu não vou mais percorrer names. Quem era names aqui, ó, só para a gente relembrar? Names era esse array que eu tinha aqui em cima, tá? Eu não vou mais percorrer names. Agora eu vou percorrer quem? Eu vou percorrer o meu people, né? Que é aquele meu array lá. Então, ó, vou apagar aqui o meu names. E aqui agora eu vou percorrer, ó, o meu people.results. Beleza? Eu não posso esquecer do ponto results, porque dentro de people eu tenho lá o meu o meu results, certo? E vamos ver se ele está dando certo por enquanto. Vamos executar aqui. Esperar ele renderizar. Opa, deu erro. Beleza. Então, o que ele deu de erro aqui, galera? Ó, ele está dizendo que ele não pode retornar os dados para um indefinido, né? Então, por enquanto, a primeira vez que ele criou aqui, o que acontece? Esse nosso map aqui, que estava sendo executado, ele estava executando para people.results, né? E aí people.results ele ainda não tinha nada dentro dele, tá? E aí como é que eu posso fazer aqui para fazer um tratamento legal? Posso criar aqui, ó, um if, beleza? Então como é que funcionaria aqui o meu if? Colocaria assim, ó, if people.length for diferente de zero, por exemplo, eu executo isso daqui embaixo. Tá? Então deixa eu indentar aqui para a gente poder visualizar bem bacana. Deixa
Deixa eu salvar para ver se ele vai dar certo antes, né? O que eu estou querendo fazer. Não pode ler a propriedade de um indefinido. Deixa eu ver porque que ele está reclamando disso daqui para mim. People.length results, people.results, people tá aqui, ponto results tá aqui. Acho que é porque aqui, ó, não é mais name, né? Deixa eu trocar aqui, ó. Ao invés de name, eu vou colocar aqui person. E aqui eu vou colocar person.name.first. Vamos ver se ele vai dar certo. Ainda não pode ler a propriedade de um indefinido. Deixa eu entender aqui o que eu fiz de errado, galera. Então aqui vai entrar o nosso famoso console log, né? Para me ajudar a identificar o que está dando de errado. Então deixa eu dar aqui um console log lá no meu people. Deixa eu comentar essa linha de baixo aqui, né? Para ele não renderizar nada, senão ele vai dar erro. Agora deixa eu olhar lá o meu. Deixa eu comentar isso daqui. Eita, ele não quer nem carregar aqui o meu console log. Acho que eu comi bola. Deixa eu ver. Tem uma chave a mais aqui. É assim, galera. Agora carregou. Beleza. Então deixa eu ver o que ele aconteceu aqui. É bom que vocês vão vendo aí o que eu estou errando para vocês não errarem no de vocês. Então eu tenho aqui um array que é people e um object aqui. Tá. Aqui é o meu people. Deixa eu colocar aqui um people.results para ver. Deixa eu olhar aqui embaixo. Cadê? Indefinido. Então ele não está conseguindo puxar results de people aqui. Deixa eu ver o porquê. Acho que eu já sei o que eu fiz de errado aqui, galera. Deixa eu descomentar aqui e colocar só people para ver. Esperar ele renderizar. Tá. Tem que descomentar, né? Agora deu certo. Beleza, o que eu comi? O que eu cometi de vacilo aqui? O que eu comi bola, galera? Seguinte, ó. Aqui, ó. Quando eu setei os meus valores aqui dentro, eu já coloquei aqui o ponto results, ó. Então, aqui nesse ponto results, ele já extraiu para mim, vamos voltar aqui na API, ó. Ele já extraiu para mim esse results daqui, ó. Então, é como se ele tivesse começado a partir daqui, ó. E aí aqui embaixo, eu estava colocando o que aqui, ó, dentro do meu, deixa eu tirar esse console log aqui, para vocês poderem entender o que eu fiz de errado, para que vocês possam saber como corrigir caso aconteça aí no de vocês, tá? Então, que nem eu estava falando aqui, ó, quando eu setei o meu valor aqui, set people, eu já coloquei aqui, ó, o meu resposta, certo? Ponto data, ponto results. E como eu coloquei aqui o meu ponto results, é como se ele pegasse a partir daqui, ó, dos meus dados, é como se ele pegasse a partir daqui, ó. Então, eu não tinha mais o meu results, beleza? E aí, por isso que quando eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, dentro do meu map, people.results, né, acabei colocando aqui people.results, e aí só depois eu fui perceber a caca que eu fiz, ele estava dando erro. Por quê?
Porque people ele já não tem mais o ponto results, tá? Agora se eu comento aqui, ó, vamos fazer diferente para vocês verem, ó. Se eu removo esse carinha daqui, ó, removo esse daqui, beleza? Aí eu salvo, ele vai me dar erro, ó. Olha lá, aí ele me deu erro. Por quê? Porque aqui agora sim eu teria que colocar o ponto results aqui, ó. Tudo bem? Então, eu bobeei. Por quê? Porque eu tinha já colocado o results aqui e esqueci de tirar ele daqui, tá? Foi isso daí. E aí é bom que vocês já veem aí, né, o como resolver alguns pepinos, alguns problemas, tá? E vocês viram, né, que foi o meu console log aqui que me ajudou um pouquinho nisso, né? Eu coloquei lá no console log, pedi para ele renderizar, fui lá, olhei e vi, tem alguma coisa de errada. Beleza, galera? Então, aqui eu vou preferir deixar do jeito que já estava aqui, ó. Vou preferir colocar aqui, já fazendo a extração do results aqui em cima, e aqui eu percorro só o meu array map, beleza? Aquele meu people.map, tá? Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Results, resposta.data.results, e aqui people.map. Tá certo? Deixa eu salvar de novo. Aí, ó. Beleza, então, galera. Já desvendamos aqui esse errinho que pode ser que tenha acontecido aí com mais alguém. Combinado? Bom, dando sequência aqui agora, ó, já temos a nossa lista dinâmica. Show de bola isso, né? Por quê? Ó? Porque se eu vier aqui na minha, tá vendo aqui, ó, na onde eu tenho aqui a minha URL, se eu troco aqui, ó, tá vendo aqui onde está 5 na minha URL aqui, ó, se eu troco aqui agora para 10, por exemplo, e salvo, ó, ele vai renderizar automaticamente para mim aqui, ó, 10 pessoas, tá? Se eu coloco aqui 20, ó, ele renderiza aqui para mim automaticamente, ó, 20 pessoas. Então isso a gente já consegue ver que está dinâmico, né, de lá da internet. Isso é bem bacana. Beleza? Bom, feito isso, nosso próximo passo agora é refatorar esse elemento aqui, tá? Por que, turma? Por que refatorar? Porque vamos dar uma entendida aqui, ó, em como é que está a nossa aplicação, tá? Então aqui eu tenho o meu arquivo header, o meu componente header, ele está aqui bonitinho de lado. A gente não vai mexer nele, eu vou até fechar ele aqui, ó. Mas aqui dentro do meu app, o que está acontecendo aqui dentro do meu app, ó? Eu estou misturando aqui algumas coisas que eu não deveria, né? Então eu estou misturando aqui, ó, buscando dados da API externa e trabalhando com eles aqui. Turma, aqui nesse meu cat aqui, ó, ele está em console log, mas eu poderia, em breve eu vou mostrar para vocês como a gente criar um alert ou um modal aí na aplicação e a gente pode jogar um modal aqui ao invés de console log, tá bom? Então aqui, ó, eu estou criando aqui os dados lá da minha API externa e estou trabalhando com eles aqui, beleza? Além disso, eu estou aqui, ó, com esse método onde eu estou fazendo um map, né, das minhas informações do meu array e renderizando ele em telas. E aqui eu tenho aqui um outro return que está retornando o meu app por completo. Então vamos começar, não é porque está funcionando, né? Está funcionando, a gente está vendo que está funcionando, mas não é porque está funcionando que está da maneira correta. A gente pode melhorar a questão de sintaxe do nosso código, né? De programar da maneira correta, digamos assim. Porque vai ficar muito mais fácil para manutenção futura, para você se identificar onde que está acontecendo algum tipo de problema ou de repente pensando em escalabilidade, você consegue melhorar essa questão, tá bom? Então a gente vai refatorar um pouquinho aqui o nosso código, beleza? E né, para a gente poder refatorar ele aqui, o que nós vamos fazer, ó? Vou criar aqui dentro da minha pasta components, tá? Eu vou criar aqui um novo componente, vou chamar ele de people list, aqui, ó, people list.js, certo? O que esse meu peoplelist.js ele vai ter aqui, ó? Vai ter aquele código padrão que a gente já conhece lá de criar elementos React Native, né? A gente vai importar
o React lá da pastinha from, né? React, então a gente vai importar ele lá de dentro do React. E vamos importar aqui alguns elementos do React Native que a gente já sabe que vai precisar. Então eu vou precisar aqui ó, principalmente, né, os principais. Vou precisar de view, vou precisar de text, né? Esses elementos estão lá dentro do meu React Native. Beleza. Aí eu vou criar aqui a minha função, então function, function peopleList, né, o nome que eu dei para ele. peopleList export the full peopleList. E eu não posso esquecer também aqui do meu return, né? Que aí eu vou retornar alguma coisa aqui dentro aqui. Bem parecido com o React lá que a gente já estava mexendo, né? Só tenho aqui basicamente uma linha a mais. Legal? E aí qual é a ideia, galera? A ideia é que essa parte aqui, ó, dessa função renderList, a gente não fique com ela aqui dentro, tá? Por quê? Porque isso daqui a gente pode gerar um outro componente, né? Ela está trazendo para a gente cada um desses nomes aqui, ó. Então, a gente pode gerar um componente para cada um desses carinhas aqui. Não tem por que eles estarem dentro do app, beleza? E aí, basicamente, a gente vai reaproveitar esse código que está aqui, ó. A gente vai reaproveitar ele lá do outro lado, tá? Então, eu vou copiar basicamente essa parte aqui dessa lógica que a gente tem aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl C, beleza? Para levar ele lá para o outro lado lá, sem problemas nenhum. Vou dar um Ctrl X, aliás, que eu já recorto ele daqui, ó. Então eu dei um Ctrl X dele daqui do app. Vou trazer ele aqui, ó, para dentro do meu peopleList, tá? Colocar ele aqui em cima aqui, ó. Ctrl V, ops, Ctrl. Ih, eu acho que eu perdi a cópia. Ctrl X, Ctrl V, beleza, agora foi. E aí basicamente a gente vai aqui agora, ó, só dar uma refatorada, beleza? Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis dizer aqui, né? O que eu quis demonstrar para vocês com relação a essa questão de componentização. A mesma questão de componentização que eu falei para vocês lá do nosso React, beleza? Cada uma dessas linhas aqui, dessas pessoas, eu quero que seja um componente, porque aí no futuro fica mais fácil eu dar manutenção, eu estilizar e assim por diante, tá? Então eu recortei, ó, o código que estava aqui dentro da minha renderList, que fazia a renderização desses carinhas aqui, ok? E aí trouxe ela aqui para dentro da minha peopleList, perfeito? E aqui dentro da minha peopleList é onde eu vou criar a lógica para ele virar um componente à parte. Bom, o que a gente precisa refatorar aqui agora, ó? Lá dentro do nosso app, a gente estava pegando esse carinha aqui, ó, people, certo? Por quê? Porque people é quem? People é esse array que a gente tem aqui, ó, que ele é preenchido a partir dos dados da nossa API, perfeito? Só que agora eu não tenho mais people aqui, ó, dentro desse meu peopleList. E aí, como é que a gente faz mesmo, turma, para pegar os dados que estão no nosso componente Py? Então aqui, ó, o app.js é o componente Py, certo? E peopleList é o componente filho. Como é que é mesmo a maneira que a gente pega os dados do nosso componente Py e joga no nosso componente filho? 2 segundos aí para vocês pausarem e pensarem na resposta. Exatamente, vocês estão ficando bons. É através das props, né? Das propriedades, igual a gente já fez lá no React também. Beleza? Então tudo que eu estou passando aqui, a grande maioria, né, é lá do originário do React. Então essa informação que está aqui, ó, no meu componente Py, no app, ela tem que vir parar aqui no componente filho e ela vem a partir de uma props. Então aqui no meu componente filho, ó, eu vou criar aqui a minha props, ok? E aí aqui eu vou modificar o que, ó? Não vou mais pegar o people.length para fazer essa verificação aqui. Agora eu vou pegar quem? Agora eu vou pegar o props.people.length. Beleza? Então
Então aqui agora eu não pego mais só o people.length, mas sim eu pego o props do people.length, porque esse people aqui está vindo a partir de uma passagem de parâmetro, né? A partir aqui das minhas props, tá? Consertei aqui, tenho que consertar aqui também, ó. Tá vendo aqui onde está people? Então onde tiver aí people, a gente conserta aqui também, ó. Coloca aqui, ó, props.people.map agora. Eu poderia fazer um destructuring disso daqui para simplificar o meu código, mas eu vou preferir não fazer isso agora. Depois a gente tiver um entendimento melhor, a gente refatora esse código de novo, ok? Beleza, vamos dar uma olhada aqui o que está dando de erro, né? Porque a gente copiou de um lugar e colocou no outro, então provavelmente está faltando algumas coisas. Então eu estou fazendo aqui a minha verificação, né? Que eu só vou retornar essas informações aqui quando o meu people.length for diferente de 0, né? Então se ele estiver vazio eu não vou retornar nada, não vou renderizar nada na tela, perfeito. Aí aqui a gente está pegando aqui a mesma lógica que a gente utilizou lá do outro lado, né? A gente está pegando aqui, ó, criando um elemento que a gente chamou de text element e dizendo que ele é igual a um map lá do nosso array, beleza? Que a gente chamou ele aqui de person, beleza? Por quê? Porque people é no plural, né? O array, né? Pessoas no plural, people. Aí aqui ele vai retornar para mim cada uma das pessoas, então eu preferi colocar aqui como person, ok? E ele vai retornar para mim aqui, ó, um text.name, text, né? Um elemento de texto, esse text aqui. A minha key, ele está retornando aqui o name. Depois eu tenho até que corrigir isso daqui, né? Depois eu até corrijo isso daqui. Deixa aqui por enquanto name mesmo, porque lembra que key ela tem que ser um elemento que não se repete. E como os dados estão vindo da internet, pode ser que a gente encontre algum que se repita. Então a gente faz um tratamento melhor depois. E aqui dentro, né, do meu text, eu estou retornando quem? Estou retornando o meu person, que é cada um dos dados do meu array, .name, .first. Beleza? Por que .name, .first, galera? Vamos dar uma olhada lá na nossa API de novo, ó. A nossa API retorna essas informações aqui, ó. E aí, se a gente olhar, eu passei rápido, né, quando eu coloquei aqui, porque a gente já tinha visto algo similar a isso lá naquela aula de map, reduce, filter e assim por diante. Então, ó, a nossa API está retornando isso daqui para a gente. E aqui a gente tem a propriedade, ó, gender, que está como masculino, né? Aí tem aqui a propriedade name. Aí dentro da propriedade name a gente pode pegar aqui, ó, title, first, né, primeiro nome, last, último nome no caso, tá? Aí dentro da minha propriedade location, eu consigo pegar aqui, ó, a minha outra propriedade, que é street, onde eu pego o number, onde eu pego o name, né, da minha street. Consigo pegar aqui city, state e assim por diante, beleza? Então lá aqui no meu código onde eu coloquei person.name.first é porque person é cada um dos dados do meu array people, certo? E aí lá dentro dele eu tenho aqui, ó, a minha propriedade name, e dentro da minha propriedade name eu poderia pegar title, first, last, perfeito? E aí é o que eu estou renderizando aqui na tela, estou renderizando só o first. Mas se eu troco aqui, ó, de first para last, por exemplo, ó, e salvo, esperar ele renderizar. Ele não vai renderizar agora porque eu não terminei o meu código aqui ainda, né? Como eu refatorei ele aqui, ele ainda não está levando aqui para o meu app, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu refatorar ele aqui e aí a gente faz o teste aqui. Então beleza. Aí isso daqui vai ser retornado, né? Essas informações elas vão ser retornadas aqui para dentro desse text element. Beleza, perfeito. Aqui eu tenho return. Para esse return aqui, turma, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Pensando no futuro para a questão de estilização, eu não vou retornar só o nome da pessoa. Eu vou retornar o nome da pessoa, mas dentro de uma view, tá? Que é como se fosse uma div, porque a gente consegue personalizar essa div depois. Ó, então vou colocar aqui, ó, dentro do meu return, vou pôr aqui uma view, beleza? Que uma view é como se fosse uma div. E aí sim, dentro da minha view aqui,
que eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Então deixa eu dar um Ctrl X nele, um Ctrl V aqui, tá? E aí como esse cara aqui, ele é uma constante, né, uma variável do JavaScript, ele é do JavaScript, preciso vazar ele com chaves aqui, ó. Por quê? Porque eu estou dentro do meu return, né? Dentro do meu return, o que for JavaScript, né, eu tenho que colocar chaves, tá? Beleza. Deixa eu identar aqui o meu código para a gente ver que passo que a gente está. Bom, então tá. Aqui eu basicamente só fiz as modificações do que estava lá dentro da nossa função que estava aqui, ó. Dentro dessa função aqui, renderList, a gente só jogou ela para cá. Perfeito. Agora, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é... Vou apagar esse carinha daqui, que ele não vai entrar em uso agora. O que a gente tem que fazer aqui agora? Deixa eu ver. De estar exportando ele aqui, acho que é isso. Tá? Então, basicamente, a gente só pegou o que estava aqui dentro desse renderList, colocou ele para cá, refatorando algumas coisinhas. Agora, essa função aqui eu não vou mais precisar dela, posso apagar ela daqui, beleza? Aqui de dentro do meu app.js. E ao invés de eu chamar aqui, ó, o meu renderList, eu vou chamar quem? Vou chamar o meu componente peopleList, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. peopleList. Espero que dê certo. Vou salvar, vamos ver. Erro. Então ele está dizendo aqui que ele não consegue ler a propriedade length de um indefinido. Ah, tá, beleza. Aqui, o que aconteceu aqui, galera? Aqui, ó, ele está dizendo aqui, tá vendo aqui, ó, que ele deu um erro de length, né? Ele está dizendo que ele não pode ler propriedade.length de um indefinido. Aí ele mostra aqui aonde que a gente errou, tal. Basicamente, nosso erro foi aqui, ó. O meu erro, no caso aqui, ó, foi nessa parte aqui, ó. Beleza? Eu defini aqui, ó, que people, né, ponto .length vai ser uma props. E aí lembra lá nas aulas de props que a gente precisa fazer, ó. Quem chamou, né, o meu elemento, então aqui, ó, o meu peopleList, ele está esperando uma props, beleza? Então aqui, como eu chamei o meu peopleList, eu preciso passar a props aqui, ó. Entenderam? A minha props, ela se chama aqui people, tá? Se eu colocasse aqui qualquer outro nome aqui, ó, colocasse aqui, sei lá, em português mesmo, pessoas, eu aqui dentro desse carinha aqui do meu app.js chamaria de pessoas também, beleza? Mas como aqui eu chamei de people, aqui então eu também preciso chamar de people, ó. Então ficaria assim, ó, people, que é no caso aqui, né, people é a minha props, que eu nomeei ela lá no meu arquivo filho. E aqui o que ela vai ficar esperando, né? Quais os dados que ela vai ficar esperando? Os dados que ela vai ficar esperando aqui, ó, é desse people que está aqui em cima, ó, que é do meu array. Então eu colocaria o people do meu array aqui dentro, ó. Então, vamos ver se deu certo. Ainda não, people.list. Tá, então deixa eu corrigir isso daqui. Ele está dizendo que ele não tem uma função de retorno, provavelmente porque ela está dentro desse if. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um return. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, colocar um text, vai. Carregando os dados. Vamos ver se agora vai dar certo. Ah, beleza. Funcionou certinho, galera. O que acontece aqui, ó? Vocês percebem que aqui, ó, vou comentar esse return daqui, ó. É que agora ele já conseguiu pegar os dados da internet, né? Então eu vou reiniciar a minha aplicação, ó. Vou chacoalhar ele aqui e vou dar um reload, ó. Ó, ele vai dar erro. Ó, deu erro. Por que deu erro aqui, turma? Porque lembra que eu falei para vocês que esse processo aqui, ó, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos de pegar os dados da internet. E aí, esse processo aqui, ó, de demorar um pouco mais ou um pouco menos, ele tá assíncrono, né? Então, qual é a funcionalidade de ter algo assíncrono?
é de não ter que ficar esperando, né? Já pensou o nosso usuário ter que ficar esperando esses dados retornarem? Então a gente deixou ele rodando ali em stand-by, em segundo plano, beleza? E ele deu sequência na execução da nossa aplicação, entenderam? E aí ele veio aqui e começou a executar as outras coisas enquanto isso daqui não terminava, certo? Essa é a ideia de trabalhar com o assincronismo do JavaScript. E aí aqui, ó, dentro do meu people list, que era o que iria ser retornado aqui, ó, renderizado em tela, eu coloquei o meu return dentro do meu if, né? E aí esse meu if aqui, ó, ele só vai ser executado quando o meu array lá, people, ele for diferente de 0. Entenderam? Como a minha aplicação ela foi criada primeiro do que o que a minha requisição conseguiu me retornar, ele não conseguiu ver esse return aqui, né, para renderizar na tela. Então, o que eu fiz aqui para a gente sanar esse problema? Aqui do lado de fora, ó, eu criei um outro return, beleza? E coloquei assim, ó, carregando os dados, como um text, carregando os dados, beleza? Na primeira vez que a nossa aplicação foi executada, o people aqui, ó, .length, ele vai ser igual a 0, ele vai estar vazio. Então ele vai renderizar isso daqui pra gente, ó. Quando a minha API aqui ela for consumida, o que vai acontecer? Quando a minha API for consumida, né, ela está dentro aqui de um useEffect, então ela vai recarregar a minha aplicação. O meu people ele não vai mais ser igual a 0, porque a gente já vai ter jogado dados dentro dele aqui, ó, beleza? E aí ele vai vir aqui e vai verificar, beleza, people já é diferente de 0, então ele vai executar e vai renderizar os componentes na tela para a gente, ó. Vou salvar de novo para a gente ver, ó. Vamos ver, ó, carregando os dados, e aí quando a API foi carregada, ele apareceu aqui para mim, beleza? Tá vendo aqui que agora ele apareceu aqui, ó, os nomes como last. Então se eu troco aqui, ó, para first e salvo isso daqui, ó, olha lá, ó, agora ele traz o primeiro nome, tudo bem? Bom, galera, a aula acabou rendendo menos do que o que eu esperava, né? Eu já queria fazer a parte de estilização com vocês, colocar a imagem e tudo mais para a gente finalizar essa primeira tela, mas eu acho que é importante a gente entender todo o passo a passo do que aconteceu aqui, né? Essa parte de erros eu não vou cortar, não vou editar nem nada, porque eu acho que é importante vocês verem de repente a maneira que eu pensei para solucionar os erros e também ver, né, o que aconteceu para vocês poderem corrigir em problemas futuros, tá? A gente refatorou o nosso código, já está pegando dados da internet, já está jogando eles aqui em tela, beleza. Na próxima aula, então, a gente só faz a estilização e já finaliza essa nossa primeira tela aqui, combinado? Por enquanto é isso, turma, espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu acho que o mais difícil aqui foi, talvez, essa parte aqui, ó, do useEffect, de entender como é que ele funciona, porque isso daqui a gente não tinha visto ainda em React, né? O restante a gente já tinha visto em React, mas isso daqui ainda não. Mas basicamente aqui dentro eu acho que ficou claro, né? O Axios que a gente instalou vai fazer a busca lá na internet. O DEM faz o tratamento, se der certo, ele joga dentro do nosso useState aqui, do nosso array de people. Se não der certo, ele exibe uma mensagem para a gente. Beleza? Aí, feito isso daqui, o que nós fizemos aqui, ó? Nós criamos um componente individual, pensando lá na questão de componentização do React, bem bacana, né? Criamos um componente chamado PeopleList, que é aqui a lista de pessoas, tá? Passando aqui a props, né, como uma props, porque app é o meu elemento pai, é meu componente pai. Então eu tenho que passar lá para o meu componente filho os dados desse meu array, que estão vindo da internet, beleza? Meu celular desconectou aqui de novo, ó. Já ele conecta automático aí. Então, aqui ó, a gente está lá no nosso people list, a gente está passando aqui as informações do nosso componente pai, que é o app, lá para o nosso componente filho através de uma props, tá? Aí aqui nesse nosso componente filho, a gente fez um tratamento aonde a gente recebe a props, verifica se essa props está vazia ou não, perfeito? Se essa props estiver vazia, a gente colocou essa mensagem aqui para o cara, ó,
carregando os dados. Quando a nossa props está preenchida, aí ele vem aqui e executa o que está dentro do if. Beleza, galera? Então é isso daí, espero que vocês tenham conseguido compreender. Na próxima aula a gente finaliza essa primeira tela aqui.